Olá, galerinha do 7º ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando aí, se protegendo e fazendo todas as atividades. Não esquecendo de estudar, né? Que é muito importante. Então, vejam só. Vou colocar aqui o livro de vocês hoje, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui o livro. Olha que interessante, né? Então, nós vamos dar continuidade. Deixa eu crescer aqui rapidinho, certo? Crescer aqui a minha tela. Calma aí, pronto. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto anterior. Então, o assunto que nós iniciamos na aula anterior foi características do território brasileiro. Então, é esse assunto, certo? Só que hoje nós vamos começar na página 29. Lembrando aí, podem abrir o livro de vocês na página 29, vamos dar continuidade às características do território brasileiro, ok? Vamos lá? Então, nós já falamos na aula passada, né, sobre todas essas questões de relevo, as principais unidades de relevo, planalto, planícies, depressões. Nós falamos sobre as bacias hidrográficas, os rios brasileiros. Passando aqui, falamos um pouquinho sobre, né, os climas no Brasil, falamos sobre eles, clima tropical, né? Falamos sobre clima tropical litorâneo, tropical de altitude, tropical semiárido, e hoje, nossa aula, nós vamos dar início a partir, né, da página 29, que aqui é onde temos aqui tipos de vegetação no Brasil, ok? Então, todo mundo aí abrindo o livro de vocês, né, colocando aí na página 29. Então, a mensagem de hoje que eu tenho para vocês é que vocês continuem com o compromisso, com esse foco, com toda essa determinação, fazendo todas as atividades e enviando para os seus professores. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês, continuem firmes, que já já estaremos juntinhos aí na escola, ok? Então, nós vamos observar aqui que não só questões de relevo, não só a hidrografia e clima, que existe uma diversidade, mas também, né, os tipos de vegetação. Nós temos vários tipos de, né, formações vegetais que abrigam esse Brasil. Então, o Brasil tem toda essa grande diversidade de espécies de vegetais. E observem aqui no mapa. Então, vou lá explicar para vocês qual o primeiro ponto que eu devo observar em um mapa. Primeiro, Brasil, vegetação original, é o título, certo? Então, a gente observa o quê? O título do mapa. E aí, depois, nós vamos para onde? Para a legenda. A legenda é a parte aí que está na tela de vocês, à esquerda. Esses pontinhos, né, esses quadradinhos que tem uma cor e o nome do tipo de vegetação. Então, é necessário que vocês façam essa observação, certo? Para vocês saberem qual é a localização. Por exemplo, primeiro pontozinho aí na legenda é Floresta Amazônica, que é o ponto verde. Então, vocês vão observar no mapa do Brasil quais são as regiões que tem floresta amazônica. E observem aí a região que norte, nós temos aí a grande quantidade de floresta amazônica, não só na região norte, mas nós temos uma maior porcentagem na região norte. E aí nós temos Mata Atlântica, esse verdinho mais claro, aí nós temos aí na região nordeste, nós temos aí na região centro-sul, nós temos na região sudeste, nós temos a região sul. Matas dos Pinhais, aí vocês observam que é já na região o quê? Mas a região sul, certo? Cerrado, aí vocês observam aí um pouquinho em algumas partes do norte, uma maior parte em qual região? Na região, né? Aí na parte do centro, na região mais centralizada. E aí nós temos o complexo do Pantanal, que é o de Lilás, e a vegetação litorânea, que vocês observam aí, que está no litoral, certo? Vegetação litorânea, ela tem aí a sua localização, né, no litoral, uma maior porcentagem. Ok? Então, para entender o mapa, vocês devem observar essas características. E aí vocês vão observando onde é que está, né, cada tipo de vegetação, onde é que ela se localiza, qual é a região que ela se localiza. E aí, falando agora sobre a floresta amazônica. A vegetação da floresta amazônica é densa,
e apresenta, em geral, árvores de grande porte e variações, como florestas fluviais alagadas, também chamadas de matas de inundação, que são elas, matas de igapó, permanentemente que são alagadas, matas de várzea, que elas são periodicamente alagadas, e as campinas. Enorme biodiversidade amazônica torna possível a oferta de alimentos com grande potencial econômico. Um exemplo que um monte de gente hoje está acostumada a tomar é o açaí. Então, é uma fonte de alimento que tem, né, uma boa produção aí na floresta amazônica. Aí nós temos o babaçu também, o cupuaçu, que hoje nas sorveterias, nas açaiterias, eles já vendem, né, o açaí e também o cupuaçu. Nem todo mundo gosta, mas o pessoal gosta mais do açaí. E a castanha. Mas observem que são fontes, né, são alimentos que vêm de onde? Da Amazônia, ok? Então, nós temos também na floresta amazônica toda essa biodiversidade, e nós temos vários e vários tipos de sementes, vários tipos de vegetais que são utilizados como matéria-prima, né, na produção de remédios, na produção de produtos de cosméticos, né, hidratação, shampoo, condicionador, uma diversidade de produtos que são utilizados, que são provenientes da floresta e são utilizados, né, no nosso dia a dia. Muitas famílias e comunidades ribeirinhas, grupos indígenas e quilombolas dependem dos recursos da floresta, como alimentos, ervas medicinais, para a sua sobrevivência. E hoje nós temos um grande problema. Então, vocês observam que existem muitas famílias, muitas comunidades, né, ribeirinhas que dependem da floresta, mas hoje nós observamos o quê? Um grande problema na floresta amazônica, que é o desmatamento. Né? Então, esse desmatamento acaba aqui com a fertilidade do solo, e aí, né, os solos ele perde seus nutrientes, e a floresta ela não consegue se recuperar. Então, causando muitos e muitos prejuízos, não só para o meio ambiente, mas também para aquelas famílias que dependem, né, daquela produção, daquela planta, daquela semente, entendeu? Então, assim, hoje é um grande problema aí, é o desmatamento na floresta. Vamos à próxima página. Então, nós temos, né, a Mata Atlântica agora, a vegetação densa e com grande diversidade de espécies endêmicas. A Mata Atlântica é uma floresta tropical que no passado recobriu extensa área do litoral brasileiro, estendendo-se do norte ao sul do país, avançando quilômetros em direção ao interior. Pelo fato de ocorrer em áreas litorâneas que concentram cerca de 70% da população, a Mata Atlântica foi quase totalmente devastada, dando lugar à agricultura e expansão urbana. Segundo a Fundação SAS Mata Atlântica, somadas as áreas remanescentes superiores a 100 hectares, hoje restam apenas 8,5 da mata original. Então, vocês observam aí que também existe, né, essa degradação da natureza, dessa degradação da vegetação, porque o ser humano ele quer fazer turismo, ele quer conhecer, mas ele acaba também prejudicando o meio ambiente, porque ele não cuida, né? E aí nós acabamos, né, sem esse ambiente conservado, né? E nós sabemos que várias pessoas, né, não só espécies de animais, mas várias e várias comunidades dependem dessas matas dos pinhais. E aí vocês observam a imagem, uma característica, um exemplo das matas de pinhais são as matas de araucária. Elas são bastante preservadas, olha, essas matas de pinhais, nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Elas são bastante devastadas ao longo do tempo, principalmente por virtude da exploração da madeira, restando apenas cerca de 3% da sua mata original. E aí observamos o quê? Mais uma mata sendo usada de maneira sem pensar nas consequências, só pensando no lucro, só pensando na exploração e sem pensar no amanhã, porque o amanhã eles vão precisar de madeira para produzir, e aí, cadê?
né? Vão explorar o quê? Aí vão buscar outros tipos de madeira para começar a fazer outros tipos de explorações. Vamos à próxima. Cerrado. Observe aí as características da formação vegetal, né? Que o cerrado brasileiro, olha aí, é o tipo de savana com maior biodiversidade do planeta. Então, é interessante que ele tem uma maior biodiversidade do planeta. Então, segundo a maior formação vegetal do Brasil, o Cerrado ocupa mais de 20% do território nacional, predominando na região centro-oeste. Daí se entende de forma contínua que os estados da região Nordeste e Sudeste, atingindo uma pequena área da região Sul, apresentando algumas manchas menores dispersas na Amazônia. Como eu falei, aquela questão lá no início da localização. Né? Ele fala aqui da localização e que também não só na região centro-oeste tem o Cerrado, mas também como uma partezinha do Nordeste, uma pequena parte do Sudeste. Então, observem aí a imagem, e aí vocês observam que existe uma vegetação, predomínio de vegetação de quê? De pequeno porte. São as árvores que são, assim, menores e mais isoladas. Então, durante a estação seca, que é de 6 meses, período que as plantas aproveitam a reserva hídrica existente no subsolo, e dependendo do seu sistema de raízes, superficiais ou profundas, secam ou se mantêm verdejantes. Então, se a raiz dessa planta ela for uma raiz profunda, ela vai se manter, né, por um bom tempo verdejante, mesmo no período de seca. Mas se for uma raiz superficial, ela vai secar rápido, né, e aí ela vai acabar morrendo mais rápido. Caatinga. Observe aí a parte aí da caatinga, onde nós observamos o quê? Olha a imagem, os cactos, né? Eles armazenam água em seu caule, e algumas espécies de arbustos extraem águas profundas, alcançando os lençóis freáticos. Então, por isso que elas conseguem sobreviver por muito mais tempo, no período de seca, no período de estiagem, né? Porque eles conseguem, né, extrair essa água mais profunda. Ocorre na zona semiárida mais populosa do planeta e ocupa a maior parte, uma grande parte, né, da região Nordeste. O nome Caatinga, que em Tupi-Guarani significa floresta branca, deve-se ao fato de, a maior parte do ano, esse tipo de vegetação apresentar aspecto esbranquiçado, porque não tem muitas folhas verdes, porque as temperaturas são altas, né? Então, não fica um bom tempo. Então, ele fica nesse aspecto aí meio queimado, esbranquiçado. As plantas dessa vegetação são adaptadas à falta de chuvas, como os cactos, e muitas não apresentam folhas durante um longo período. Acredite-se que muitas espécies endêmicas com potencial econômico ainda sejam pouco conhecidas. Então, aí, como eu falei no início, elas conseguem armazenar. Caatinga, lembre sempre dos cactos, elas conseguem armazenar água por muito mais tempo, por isso que elas conseguem sobreviver, né, durante todo esse período, longo período de estiagem. Os campos, olha aí, observe a imagem no livro de vocês. Os campos ocupam quase metade do território do Rio Grande do Sul e estendem-se para outros países, como Uruguai e Argentina. Então, a vegetação dos campos caracteriza-se por gramíneas, com essa vegetação bem rasteira. Vamos ao próximo. Calma aí, deixa eu passar aqui. Esse daqui é um. Pronto, aqui. Complexo do Pantanal. Observei a imagem, né? Aí vocês observam um Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, que ele é considerado patrimônio natural da humanidade. Então, é um patrimônio muito, muito, muito expressivo no nosso Brasil. Localizado na região centro-oeste do Brasil, entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, esse tipo de vegetação apresenta formações diversas, por isso é chamado de complexo. Pantanal apresenta áreas que ficam alagadas durante épocas da cheia, quando os rios transbordam. Então, aí, observem essa imagem, que também é outro complexo, né?
Outro tipo aí de vegetação, vários tipos de vegetação que tem no Pantanal, que estavam sendo desmatadas, que estavam sendo destruídas, né? Não sei se vocês lembram, mas teve muitas queimadas, né, no final do ano passado, no Pantanal. Vegetação litorânea, e foi muito preocupante, né? Vegetação litorânea. Os principais tipos de vegetação litorânea são as vegetações de restingas e os manguezais. Estes apresentam árvores com raízes expostas, que encoram a planta em solos lamacentes. Escoram. A vegetação de restinga caracteriza pela presença de árvores baixas, arbustos e vegetações rasteiras. Então, se vocês lembram de um mangue, né, vocês observem aí, que é um exemplo dessa vegetação litorânea, são as vegetações que encontramos, por exemplo, as vegetações de restingas, né? Nós encontramos muitos no litoral. E aí os manguezais, a outro tipo de vegetação que vocês observam que as raízes, elas são todas expostas, elas não ficam dentro, elas não ficam no subsolo, elas ficam bem expostas. Nos manguezais, nós encontramos vários e vários animais marinhos. Um deles que nós encontramos, né, nos mangues são os caranguejos, aratus e outros, né, siris. Então, nós encontramos aí esses tipos, né, de animais. Vamos à próxima página. Aqui, Brasil, vegetação original e área antropizada. O processo de colonização do território brasileiro teve início há mais de 500 anos e foi responsável por profundas alterações da vegetação original do Brasil. As diversas atividades que foram desenvolvidas no modo predatório, como algumas formas de agricultura e pecuária, além da mineração e da indústria, degeneraram a cobertura vegetal, provocando a diminuição significativa da vegetação nativa e, consequentemente, a modificação de suas características naturais. Então, nós sabemos, né, como eu falei para vocês, que o Brasil ele passa por vários e vários problemas, né? Vários e vários tipos de vegetação, eles são explorados no decorrer do ano, no decorrer da vida. Então, essa vegetação original, ela está sendo modificada, ela está sofrendo bastante. Então, aqui vocês observam nesse mapa um pouquinho dessa devastação. Então, observem aí como uma vegetação original e como ela já está sendo, né, modificada, ela já está sendo explorada, né, a pressão aí da agropecuária, a criação de animais que desmata, a agricultura que desmata para fazer plantações, o corte de madeira, que é para a fabricação de móveis, e uma diversidade de coisas. Então, eles utilizam muito a matéria-prima, usa e abusa, explora, e não pensando no amanhã, não tem um projeto de replantar, de cuidar, para que não acabe. Então, não querem se preocupar em preservar. E aqui nós temos aí o impacto, os impactos, né? Alguns impactos, na verdade, ao meio ambiente, que essa retirada da cobertura vegetal original, por meio de ações antrópicas, geram diferentes impactos ao meio ambiente. E nós temos alguns pontos: perda do habitat natural, redução da biodiversidade, e aí esse desmatamento, né, acaba degradando, né, destruindo aí o habitat natural de muitas espécies, na fauna e na flora. Então, espécies que são utilizadas, né, nas atividades econômicas para fazer medicamentos, para cosméticos, em amplas, né, amplas atividades, elas podem ser prejudicadas, né, elas podem sofrer um grande impacto, porque o ser humano ele está usando e abusando sem pensar no amanhã. Degradação dos solos e aumento da erosão. Então, essa perca dessa proteção, da cobertura, a questão da cobertura vegetal, acaba tendo um grande problema, né? O solo ele pode acabar tendo erosão. Por quê? Porque, por exemplo, desmata, e aí vamos desmatar para criar gado, certo? Aí coloca lá o gado no pasto, e o pisoteio do animal no solo vai destruindo o solo, vai degradando, vão perdendo os nutrientes, e esse solo ele pode sim entrar, né, em erosão, e aí
para produzir alguma coisa, esse solo não vai prestar. Esse é um exemplo. Degradação dos corpos de água. Retirada da cobertura vegetal, em especial mata ciliar, situada em torno dos rios, lagos e lagoas, permite que esses corpos de água se tornem mais suscetíveis a assoreamento. Alterações climáticas, né? Então, esse desmatamento pode causar alterações na temperatura. Então, vocês sabem que esse desequilíbrio, né? Então, esse desequilíbrio nos regimes de chuva, as temperaturas médias, elas podem estar alterando. Então, o tempo ele pode estar alterando e aí gerando várias e várias consequências, né, para todos nós. E aqui nós, né, finalizamos essa parte do conteúdo e agora nós vamos para a atividade. Lembrando que a atividade, vocês vão copiar a pergunta e copiar a resposta no livro. No livro, no caderno. Vocês vão pegar o caderno agora, copiar a pergunta no caderno, e aí depois vocês vão copiar a resposta. Hoje nós vamos responder a terceira, a quarta e a quinta questão, certo? Então, vamos lá. Terceira questão. Que tipo de formação florestal no Brasil apresentam árvores em folhas grossas adaptadas a temperaturas baixas? Essa vegetação é característica de qual tipo de clima? A quarta questão. Qual o tipo de vegetação que forma áreas de pastagens naturais, sendo bastante explorados pela atividade pecuária, em que o estado brasileiro é o mais comum esse tipo, em que o estado brasileiro é mais comum esse tipo de vegetação? Então, vamos para a terceira questão. Terceira questão, nós temos o quê? A pergunta é a seguinte: que tipo de formação vegetal no Brasil apresenta árvores com folhas grossas? Qual é o tipo de vegetação no Brasil que apresenta árvores com folhas grossas? A mata de quê? A mata dos pinhais, ou a chamada mata de araucárias, que é bastante conhecida. Então, esse tipo de vegetação, ela ocorre em que tipo de clima, né? Ela ocorre em regiões de clima subtropical. A quarta questão, qual o tipo de vegetação que forma áreas de pastagens naturais, sendo bastante explorados? Então, nós temos o quê? Os campos. Que aqui no nosso... Aí ele pergunta também em que estado brasileiro é mais comum esse tipo de vegetação. Então, os campos do Brasil ocorrem nos estados do Rio Grande do Sul. Então, vamos à quinta questão. Quinta questão. Aqui, quinta questão. Com base na leitura do texto, indica a alternativa que melhor traduz as ideias apresentadas. A região Nordeste caracteriza naturalmente com um alto potencial de evaporação d'água em função da enorme disponibilidade de energia solar e altas temperaturas. Aumentos de temperatura associados a mudanças de clima decorrente do aquecimento global, independente do que possa vir a ocorrer com chuvas, já seriam suficientes para causar maior evaporação dos lagos, açudes e reservatórios, e mais demanda evaporativa das plantas, isto é, menos que haja aumento de chuvas, a água se tornará um bem mais escasso, como sérias consequências para a sustentabilidade e desenvolvimento regional. Então, aqui, né, nós vamos ver qual é a alternativa que traduz essas ideias apresentadas. Então, letra A, caso não ocorra um aumento de precipitação, elevações de temperaturas associadas ao aquecimento global podem tornar o clima da região Nordeste mais árido. Então, se não acontecer o índice de chuva aumentar, né, pode sim agravar esse aquecimento global e a região Nordeste pode ter um clima mais árido. A resposta correta é a letra A. Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Vocês precisam copiar, né, como eu já falei, copiar a pergunta e a resposta no livro de vocês, no caderno de vocês, e mandar foto para o seu professor. Nosso próximo assunto é esse assunto, meio ambiente, sustentabilidade e fontes de energia, mas aí nós vamos ver na próxima aula. Então, por favor, copiem as questões, copiem as respostas, tirem a foto, coloquem o seu nome no caderno, a turma que você estuda, e mande para o seu professor, certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.
Fique em casa, fique com Deus. Se cuidem, viu?